E aí eu ficava desesperada, assim, e começava a rezar, que cada um segurava uma parte do meu corpo. Dois seguravam. Eu não queria dormir porque eu sabia que isso ia acontecer de novo, sabe? E aí eu dormia. Atrás da minha cabeça, Rufus, era mais de um homem. E aí o espírito falou pra mim, eu acordada, ele falou, eu já fiz a regressão. Uma das vidas que eu lembrei, pra você ter uma ideia como meu espírito é velho... Tesouro, a sua primeira vez foi com uma pessoa de verdade, de carne e osso? Pois a primeira vez da Cláudia... E o negócio foi tão sério que simplesmente um dia o espírito virou pra ela e falou... Cláudia, quantos anos você tem? Eu tenho 35. Há muito tempo os espíritos te atacaram. E te atacaram tanto que você perdeu a virgindade com eles, né? Digamos que sim. Que o primeiro contato que eu tive foi assim. Na verdade, eu sempre tive contato com o espírito desde que eu era muito criança mesmo. Os abusos... Eu comecei a ter mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos 16. Eu estudava de manhã na escola, né, fazia o colegial, e à tarde eu fazia, algumas vezes eu fiz estágio, porque o curso que eu fazia era magistério, eu fazia magistério, que já não tem mais isso, e a gente tinha que dar estágio, escola pública. E à noite eu fazia um curso técnico, então meu dia era super ocupado. Os dias que eu não tinha estágio, eu tinha muito sono, Rufus, à tarde. Então eu chegava da escola, almoçava, deitava na minha cama, e aí foi quando começou, assim... Era um sono natural ou você acha que era um sono induzido? Não, era natural, porque como eu fazia esses cursos à noite, eu ficava super cansada, né? Porque eu chegava às vezes na minha casa 11 horas da noite, né? O ônibus deixava eu em casa, então eu tava super carregada, imagina, estudando em 2 períodos, e às vezes nem à tarde eu podia dormir quando eu tinha estágio. Então, tipo, eu deitava para descansar, porque de noite eu ia ter o outro curso que eu te falei. E aí o que acontecia? Eu dormia, Rufus, e eu sentia que a minha alma se despegava do corpo, o meu espírito se despegava do corpo, e como se ele estivesse pairando no ar, digamos assim, sabe? Como se estivesse voando, e eu me via deitada exatamente com a roupa que eu tava, muitas vezes era até a roupa da escola. E aí foi que eu comecei a sentir essas coisas dos abusos. Eu sentia que tinha alguém em cima de mim, cometendo um ato sexual, porque, né, hoje, né, que eu sou adulta, né, depois que eu perdi a virgindade, era assim, exatamente como um ato sexual normal. Eu sentia a pessoa certinha em cima de mim, eu sentia a penetração, e não era eram vários, ou seja, era um que cometia o abuso, e era como se fosse 4, que cada um segurava uma parte do meu corpo. 2 seguravam as pernas, exatamente, 2 seguravam as pernas e 2 seguravam as mãos, para eu não conseguir me soltar. E no meu espírito que eu tô te falando, como se fosse a minha alma, eu me via clarinho, com os braços assim, esticados, assim, como se fosse tipo Jesus Cristo, assim, sabe, que tá com os braços abertos, e eu tentando me debater e tentando levantar. E era desesperador, porque, tipo assim, eu queria voltar pro meu corpo, eu queria fazer alguma coisa, tipo, eu tava me vendo e ao mesmo tempo eu tava sentindo, mas eu não via quem tava aquilo. Era como se, tipo, como se não tivesse nada ali, mas eu sentia que tava me segurando. E isso foi por muito tempo, aí várias vezes, aí depois quando eu já, sabe, começou a acontecer com muita frequência, eu chegava cansada da escola e muitas vezes eu não queria dormir. Eu não queria dormir porque eu sabia que isso ia acontecer de novo, sabe? E era sempre durante o dia que acontecia. Eu tive acho que eu tive só uma experiência uma vez de madrugada, que depois já foi de alguns anos, que eu senti que era como se fosse um espírito, mas era muito maligno. Ele falava comigo como se ele fosse um diabo, era uma coisa bem feia, assim. E aí eu ficava desesperada, assim, e começava a rezar. Agora, o que foi mais
foda foi que depois já de muitos anos, quando eu já deveria ter quantos anos? Uns 22 anos, eu tinha um namorado, a gente morava junto, e ele trabalhava de fim de semana. E tinha fim de semana que eu tava de folga, que eu não trabalhava. Aí teve uma vez a mesma história, eu tava vendo TV na sala, tava deitada no sofá, super cansada, porque na semana anterior eu tinha trabalhado sábado e domingo direto, e eu dormi. E aí eu dormi. Atrás da minha cabeça, Rufus, do lado do braço do sofá, tinha um vaso com uma planta. A gente tinha uma planta na sala. E aí eu tava dormindo e aí eu senti o negócio do abuso, igual quando eu era mais nova. Só que dessa vez, Rufus, eu consegui me levantar. E quando eu me levantei, soltei com tudo assim, atrás da minha cabeça, onde eu tava o vaso de planta, eu vi uma sombra toda escura, assim. Era o formato de como se fosse de um homem mesmo, devia ser bem alto, tipo assim, 1,90 m, mas eu não via o rosto. Eu só via imagina que você vê a imagem de um homem, só que é só sombra. É uma sombra muito clara, que tá ali na sua frente, é um vulto todo preto, assim. E aí, quando eu consegui levantar e ver aquele vulto, eu fiquei paralisado, meu corpo começou a arrepiar inteiro, eu não conseguia me mexer. E aí o espírito falou pra mim, eu acordada, ele falou, você não vai deixar eu continuar o que eu tava fazendo? Nossa, me deu uma tremedeira, aí eu só sei que eu peguei, respirei fundo e eu falei assim, que aí eu já tinha um pouco de conhecimento de espiritismo, eu comecei a estudar, porque conversando com muitos amigos que eles falaram, você tem algum tipo de mediunidade, porque, né, tipo, você vê as coisas, você escuta, você sente. E aí eu consegui me soltar, e ele falou isso, você não vai deixar eu continuar o que eu tava fazendo? Aí eu fiquei toda dura, assim, sentindo aquele calafrio, aquele, sabe, arrepio, assim, sabe? Eu não sei se eu já senti esse arrepio, que você sente que vai desde a raiz da cabeça, ele vai descendo todo o seu corpo, assim, te paralisa. Aí eu só sei que eu respirei fundo, assim, eu me acalmei e falei assim, olha, se você tá vindo atrás de mim porque você precisa de algum tipo de ajuda, porque eu sei que você tá perdido. Você não está bem, senão você estaria lá, você já teria encontrado a sua luz, você não estaria aqui na Terra fazendo mal para outras pessoas. Essa não é a forma que você vai conseguir que eu te ajude, entendeu? Então sai daqui e vai procurar a luz. E aí desapareceu a sombra. Foi a única vez que eu consegui me soltar e ele falou comigo. Eu vi a sombra na minha frente e falou comigo. Eu sentada no sofá dura, assim, eu não conseguia me mexer, assim, sabe? Eu tava sentada e ele ficou do lado do vaso de planta que tava atrás da minha cabeça, que eu levantei, olhei pra trás e vi. E você ouviu com a sua própria voz ou você ouviu uma voz de homem mesmo? Não, era a voz de um homem, Rufus, era a voz de um homem. Era a voz de um homem. Era a voz de um homem. Você com 16 anos, você tem certeza de que essas experiências com espírito não foram sonhos eróticos? Não foi. Não foi como eu te falei, porque eu me sentia presa na cama, eu queria levantar e eu via, é como se a minha alma estivesse fora do corpo, eu me via deitada na cama com os braços abertos, assim, como se eu tivesse crucificado, sei lá o que, assim, e com a parte de baixo, as duas pernas também, era como se tivesse uma pessoa me prendendo de cada parte, duas pessoas me segurando a perna e duas pessoas segurando o braço, e eu ficava me debatendo na cama. E eu sei que não era, digamos que sonho, porque eu escutava o telefone tocar, as pessoas me chamando, quero falar com a Cláudia, né, tipo, ligava, tal, não sei o quê, e eu como que a minha alma queria voltar pro corpo, eu falava, mas eu não tô dormindo, eu tô aqui, eu não conseguia. Aí quando eu acordava, eu falava com a minha avó, é verdade que fulana me ligou? Eu pensei que você tava dormindo. Então não era uma coisa prazerosa, porque na adolescência a gente tá se descobrindo, mas não era isso. Não, mas eu sentia assim, mas não é que doía também, como se fosse um estupro, uma coisa assim tão, tipo, violenta. Eu sentia o ato sexual, mas eu não queria. Mas você sentia a penetração, o negócio entrando em você. Sentia perfeitamente, sentia. Perfeitamente, assim, tipo, você não conhecia ainda, né? Não, mas eu sentia. Eu sentia sim. Eu sentia assim. Quando você acordava, você via alguma marca, alguma coisa? Não tinha nada de marca. Nunca acordei com hematoma ou com arranhão, nada. Nunca acordei, não. E nunca senti prazer, nunca, jamais? Uma única vez, sim. Que foi aí que eu meio que, tipo assim,
eu já tinha, digamos assim, me masturbado, mas não enfiado nada lá dentro, porque eu não queria perder a virgindade, digamos assim, né, ter a primeira experiência. É claro, né, fazendo um DJ. Exato. Fazendo um DJ. Então eu já tinha uma noção que era um orgasmo, e teve uma vez que sim aconteceu, mas as outras vezes eu ficava assustada e eu queria levantar. E eu não conseguia. E aí, quando você começou a ter relações mesmo com homem, você viu que era a mesma coisa? Sim, era a mesma coisa. Meu Deus do céu! Aham. E depois, quando você começou a estudar e você estudou espiritismo e tal, você foi atrás de saber quem era exatamente que estava vindo de outro plano para ter relações com você? Então, eu cheguei... É que assim, Rufus, não tem como você saber, olha, é o fulano de tal. Mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com vida passada. Porque, olha, eu já fiz a regressão. Eu já fiz a regressão. Durou 4 horas. Eu pensei, e quando falavam para mim que durava tudo isso, 4, 5 horas durou. Eu não acreditava. Mas aí, quando eu fiz, é uma coisa assim muito louca. Uma das vidas que eu lembrei, para você ter uma ideia como meu espírito é velho, uma das vidas que eu consegui voltar, eu me via, só que eu não me via assim com o meu corpo atual, com a cor de pele atual, era totalmente diferente, mas eu sabia que era eu. Eu voltei na época como eu posso te falar, na época egípcia, que estavam lá na época das pirâmides, essas coisas assim, nem sei como é que eu falo isso, porque tem algumas coisas que eu meio que misturo um pouco as palavras. E eu voltei. Eu era como se eu fosse, tipo assim, uma escrava do faraó lá. Eu me via com aquelas roupas, assim, igual a gente vê nessas novelas da Record aí, que eles tratam de tentar detalhar, né, fazer uma simulação como era dessa época. Eu me vi certinho com essa roupa e com a pele morena bronzeada de sol, porque o pessoal dessa época ficava lá debaixo de sol o dia inteiro e todo mundo era moreno, né, bem bronzeado, e era assim. Eu quando eu me vi, eu deveria ter aproximadamente uns 60 anos, eu tive uma filha com o faraó, e aí a última cena que eu lembro da regressão, eu estava deitada em cima de uma pedra morrendo porque eu estava doente. É uma coisa muito louca, é muito louca. Só que assim, não é qualquer lugar que você faz, porque tem muita gente que vai te cobrar, e quando te cobra, Rufus, não é uma pessoa séria. A pessoa que fez para mim era uma pessoa muito evoluída, era uma pessoa, né, tipo, que era médium e tal, e uma vez ele falou para mim, eu acho que você está precisando de uma regressão, por uma experiência que eu contei, que eu estava desconfiada que um tio meu ia falecer. E do nada descobriram um câncer nele, de pulmão, como fala isso? Metástase, não sei como é que fala isso. E eu tentei avisar, eu falei que estranho, eu sonhei que tinha um espírito assim, tipo, igual esse que eu te falei, a sombra preta que eu te falei, que eu vi acordada, eu vi dentro do quarto desse tio. E aí depois de 2 meses descobriram esse câncer no pulmão, já estava tudo espalhado, ele não teve nem tempo, ele faleceu. E depois de falecido ele apareceu para mim em sonho, que ele estava brigado com o filho, ele tinha acabado de se reconciliar com o filho quando ele faleceu, quando ele já estava ruim, na verdade. Uma encarnação passada pode ter sido você que abusou desses caras? Porque 4 te segurarem é muito. Então, eu não saberia dizer, porque assim, a reencarnação é o que está acontecendo na sua vida, mais que tudo atual, na sua situação cotidiana, não em relação ao abuso. Então, por exemplo, isso que às vezes a gente vê uma pessoa que, sei lá, nasceu sem pernas, sem um braço, algum tipo de deficiência que acaba limitando muito a vida dessa pessoa, tem a ver com a encarnação passada, porque a pessoa, digamos assim, que ela cometeu muitos erros, e aí algumas pessoas, alguns espíritos oferecem, não é um sacrifício, mas oferecem essa forma de viver uma vida mais limitada e mais sacrificada para ter um aprendizado maior e evoluir para a próxima encarnação. Foi isso que eu aprendi, porque eu cheguei a estudar
Eu Para estudei, resgatar, né? eu É um tinha uma noção. resgate. Exatamente. Então, por isso que às vezes quando a gente está aí pobre, fudido, miserável, tem a ver com a sua encarnação passada, porque aí eles decidem que não, você não merece vir para essa vida com tudo isso de dinheiro, porque se você vier, por exemplo, estou falando de riqueza, você não vai saber como lidar com essa situação, você vai usar o dinheiro para mal. Na Já hora que não você tiver. conversou com o espírito de boa, ele foi embora. Ele foi, mas foi impressionante. Assim, que eu vi vulto, eu sempre vi a vida inteira, mas falou, com voz de homem, como eu te falei, falou. Eu via certinho, certinho, só não via a cara. Você vê, imagina um homem como se fosse uma sombra, é uma sombra, você vê ali, tipo, o formato, assim, do corpo, mas você não vê cara, você não vê nada. Foi isso que eu vi. A única vez que eu vi cara foi quando eu tinha, acho que eu tinha 19 ou 20, eu tinha. Aí sim eu vi. Tava dentro da casa da minha avó, uma menininha, devia ter uns 10 anos, pelo rostinho assim, era bem branquinha, rosto, cabelo preto, lisinho assim. E ela tava com um vestidinho branco desses com a golinha, não sei como é que fala essa golinha que é virada para fora, redondinha, que é aqueles vestidos bem vintage, sei lá, dos anos 40, assim. Parecia vestidinho de primeira comunhão. Ela estava ajoelhadinha, do lado da mesa da sala de jantar, eu sentada no sofá, era de noite, conversando com um namorado que eu tinha, a sala estava escura, mas com a luz do poste que vinha da rua. E eu vi ela ajoelhadinha ali, tudo iluminadinha. Aí eu também fiquei travada, não conseguia me mexer. A única vez que eu vi assim, tipo, que era um corpo, que eu vi a cara, que eu vi a roupa, sim, foi só essa vez. Mas era um espírito de luz. Eu vi ali que estava tudo iluminadinho, assim, era uma menininha, assim, com as mãozinhas, assim, ajoelhada no chão, com o cotovelo encostada na parte da coisa, de onde a gente encosta as costas, no encosto, né, da cadeira. Ela estava aí. E Mas diante isso de daí todas essas suas primeiras experiências sexuais que foram com o espírito definitivamente, você mudou a sua maneira de ver o sexo ao longo da sua vida? Não, porque depois que eu, digamos assim, eu comecei a estudar um pouco sobre o espiritismo e entender, eu vi que isso daí não tinha nada a ver comigo, no sentido que eu não tinha culpa e que por algum motivo isso aconteceu, entendeu? A gente aprende a ser muito resiliente quando a gente estuda o espiritismo. A gente aprende a aceitar melhor certas coisas, a gente aprende muita lição com isso. Mas não me afetou, não. Quem me afetou foi esses trastes que apareceram na minha vida, os espíritos não me afetou nada. É os homens de carne e osso que deixam trauma. Acho que os vivos me traumatizaram mais, viu? Esses encostos vivos aqui. Foi um prazer conversar com você. Eu adoro, eu sou muito sua fã. Eu adoro ver os seus vídeos enquanto eu tô em casa, tô limpando a cozinha, tô fazendo alguma coisa. E eu adoro escutar as histórias, eu morro de rir. Quando o pessoal liga para contar os babados lá, eu morro de rir da história do pessoal. E obrigado por compartilhar a sua. Não, você faz um trabalho maravilhoso. Foi um prazer contar minha história para você.